crédito facilitado está ampliando o acesso da população brasileira às compras. Para atrair o público consumidor, as lojas têm investido cada vez mais em promoções, descontos, financiamentos e juros baixos. São propostas que à primeira vista parecem vantajosas. Mas será que a população sempre sabe o que está pagando? Quem responde essa e outras questões no programa Cidadania em Pauta de hoje é o professor universitário, advogado, especialista em economia, Henrique Pedroso Mazei. Olá, professor. Desde já, obrigada pela presença. Seja bem-vindo. Muito obrigado. E aí, professor, as pessoas sempre sabem o que estão pagando ou, ao contrário, pagam muita coisa sem saber? Com certeza. Essa é a realidade. As pessoas, elas pagam sem saber exatamente o que está sendo pago. E sem saber, principalmente, o valor dos juros que estão embutidos naquele bem que ele está adquirindo. Há como a pessoa sozinha calcular os juros, professor? É muito difícil, é muito complexo. Exatamente dada a estrutura de tributação no Brasil, que complica de uma maneira muito grande, entendeu? A possibilidade de você calcular efetivamente os juros que estão sendo pagos. Isso para as pessoas comuns. É claro que uma pessoa especialista, ela tem condições para isso, mas mesmo assim precisa fazer uma série de cálculos para poder chegar a um número que realmente seja o verdadeiro. É por isso que são necessárias algumas dicas. Tentando elaborar aqui um guia de compras, vamos lá. Até que ponto é interessante a pessoa perder um desconto oferecido para as compras à vista e optar por uma compra a prazo? Se você perceber, por exemplo, que a compra a prazo é uma compra que ela se enquadra no seu orçamento, né? Você não vai ter, lembrando sempre que é um compromisso que você tem por 6 meses, por 12 meses, por 24 meses, então você tem que se preocupar e ter sempre em mente que você tem esse compromisso. E que outros compromissos que você deverá ou poderá firmar daí para frente tem que ser muito bem pensado em função, evidentemente, da sua renda. Então, pode, num primeiro momento, ser mais interessante você pagar a prazo e, de preferência, sempre prazos mais curtos possível, tipo 3 parcelas, 6 parcelas, né? E do que, às vezes, pagar à vista. Porque você faz aí uma análise, pode ser que esse recurso que você tem, você pagando ao invés de você colocar todo ele nesse bem que você está adquirindo, e aí você quitar outras despesas, então você pode fazer isso aí. A compra parcelada, então, pode ser uma boa opção? Pode. Dependendo do momento, dependendo da oportunidade, sem dúvida nenhuma, ela pode ser uma boa opção. Professor, no caso das compras parceladas sem acréscimo, elas devem sempre ser preferidas em relação às compras à vista, pelo fato de, sem acréscimo, corresponderem ao mesmo preço? Bom, isso aí é um artifício que na minha opinião, é um artifício que as empresas utilizam, mas é um artifício enganoso, porque na realidade isso não existe. Não existe essa história de pagando à vista ou pagando a prazo é o mesmo preço, não tem acréscimo. Porque, na realidade, os impostos estão embutidos. Então, isso é uma maneira que a empresa faz, né, a loja de departamento faz, exatamente para ela ter uma carteira, né, que ela possa, inclusive, trabalhar com essa carteira e ganhar muito mais. Então, na verdade, os impostos estão todos embutidos. Isso é uma maneira que as empresas se utilizam para enganar o consumidor. Professor, onde se esconde aí o lucro da empresa, então, né? Porque ela vai continuar ganhando. Sim, o lucro da empresa já está embutido nesse valor. No próprio preço. No próprio preço, sem dúvida nenhuma. Quando uma pessoa compra a prazo, ela tem algum prejuízo, então, professor? Se analisarmos nesse sentido. Sempre as compras a prazo,
ela sempre acarreta um prejuízo. Talvez não seria bem a palavra prejuízo, mas seria, talvez, você está pagando mais do que você poderia pagar se você pagasse à vista. Na compra parcelada, o senhor já mencionou, mas eu gostaria que ficasse claro até como o porquê, né? O número de parcelas que seriam consideradas benéficas para o consumidor. Até quanto eu posso parcelar sem que isso me traga prejuízo? Então, como eu já disse anteriormente, eu acredito que um parcelamento de 6, no máximo 12 parcelas, seria até o ideal. Porque é um compromisso, a gente não pode esquecer que é um compromisso que você não tem como escapar. Você perdeu o seu emprego, ou você ficou doente, ou qualquer coisa, qualquer perturbação que possa ocorrer com você ou com a sua família e que necessita de gastos extras, né? Você tem que fazer frente a isso, mas a prestação ela é inexorável. Você tem que pagar. Professor, ao final do pagamento, é possível que um produto esteja valendo até 2 vezes mais do que o seu valor inicial? É possível, é possível. As prestações, elas podem embutir esse tipo Você paga, às vezes, um produto que pode custar, aí, por hipótese, R$500, aí ao final do seu pagamento, esse produto, você pagou R$800, R$900. E falando em lucros exorbitantes, há uma questão que está sempre premente, né? As empresas, cada vez mais, elas optam por oferecer o troco de 1 centavo, principalmente, em balinhas, em docinhos. E com isso elas estão ganhando, né? Às vezes o consumidor nem percebe. Com certeza absoluta. Você pode imaginar, você vê, por exemplo, um supermercado, onde você tem uma rotatividade muito grande, onde você tem centenas de consumidores todos os dias fazendo compra. Né? Agora, você imagine 1 centavo que fica para ao supermercado em troca de uma balinha que custa 0,05 centavos. Né? Então, realmente, é uma coisa que não deve acontecer. As pessoas não devem deixar, é 1 centavo. Não, 1 centavo é dinheiro. E como proceder? Bater o pé mesmo? Lógico, não aceito? Bater o pé. Ou então, tudo bem, ou então, como algumas pessoas que eu já vi fazer, você pega, por exemplo, o seguinte, fala, dá bala, tudo bem, você pega a bala. Aí quando você volta a fazer compra, quanto deu? Deu tanto. Não sei o que, 1 centavo. Então, tá aqui a balinha. Não, você me deu, estou devolvendo. Então é a maneira de você, não tem o que questionar, né? Então é uma maneira até um pouco chocosa, mas que você pode fazer. Muito se fala hoje em taxa Selic, principalmente, que é a taxa básica de juros. Isso. Como a taxa Selic e as outras taxas interferem na relação de compra e venda? Ok. A taxa Selic é uma taxa que ela é anual, né? E ela é estabelecida pelo Conselho de Política Monetária do Banco Central, o famoso Copom. Essa taxa Selic ela é um indicador para a economia, do comportamento dos juros na economia. Então, todas as vezes que você tem aumento da taxa Selic, você tem um aumento nas taxas normais de juros que são cobradas pelo mercado. Então, ela tem uma influência muito grande. E da mesma forma, quando você tem a queda na taxa Selic, você também tem uma perspectiva de queda no mercado de juros no geral. E essa taxa, ela influencia também na medição da inflação e de índices como o IPCA, por exemplo, o IPC? Com certeza. Esse último aumento que houve na taxa Selic, ela foi um indicador de que o Banco Central está preocupado com esse excesso de consumo que nós estamos vivenciando na economia brasileira. Então, o que ela fez? Ela aumentou a taxa de juros para que se torne mais caro o dinheiro, consequentemente, os empréstimos, você tem um cuidado maior em tomar empréstimo porque as taxas de juros estão mais caras. Então, você não vai tomar um empréstimo para fazer um consumo
normal, né? Então, o objetivo é exatamente esse, é refrear um pouco o consumo para que a gente não tenha um retorno da inflação. E como é medida a inflação, a famigerada inflação? A inflação, a medida da inflação, dependendo do índice, cada índice tem uma sistemática diferente. Mas, de uma maneira geral, o que se faz? Você pega um conjunto de produtos de alimentação, você pega um conjunto de produtos de higiene, você pega um conjunto de produtos voltados para a construção civil, você pega a parte de transportes, você pega a parte de saúde, enfim. Então você tem todos esses itens que cada um deles é determinado um peso, não é? E aí depois você vê o comportamento dos preços desses produtos e aí você multiplica pelos pesos e aí você tem ao final a inflação do período, do mês, né? E a composição dos preços nem sempre é demonstrada claramente ao consumidor, né, professor? Por isso que, retornando àquela pergunta inicial, nem sempre, quase sempre, as pessoas não sabem o que estão pagando. Não, porque você não tem, porque como no produto que o vendedor está colocando para você, o comerciante, enfim, o produto já está embutido o imposto. Então você não tem a ideia de quanto aqui, não é, de imposto está sendo cobrado. Nesse sentido, aquelas iniciativas como o impostômetro, por exemplo, são positivas na sua avaliação? Com certeza são, porque para, inclusive, alertar... Chamar a atenção da sociedade para isso, porque a sociedade ela é um tanto quanto apática com relação à cobrança de impostos, né? Ela, na verdade, ela tem uma postura passiva, quando, na verdade, a sociedade tem que ter uma postura ativa, né? Por exemplo, agora mesmo nós estamos assistindo essa história de ver de quanto imposto que se paga num litro de gasolina. Então, tem uma entidade que está promovendo isso, promoveu já em Brasília, promoveu no Rio de Janeiro, etc., mostrando que, por exemplo, um litro de gasolina ele custa normalmente R$ 2,50, 55 centavos, e sem os impostos, R$ 1,18. É uma diferença. É uma diferença, 57% só de impostos embutidos. E da mesma forma as taxas de juros, que ficam ali escondidinhas. Com certeza absoluta. E para os leigos, calculá-las é praticamente impossível. É praticamente impossível. O programa Cidadania em Pauta discute hoje compras à vista, a prazo, com o professor universitário, advogado, especialista em economia, Henrique Pedroso Mazei. Vamos a um breve intervalo e voltamos já, não saia daí. Criada há 13 anos em Araçatuba, a Acrepon, uma entidade social sem fins lucrativos, trabalha na coleta, separação e reciclagem de materiais. Ela busca promover a inclusão social e atualmente conta com 30 associados, que além de conseguir a sua própria renda, recebem assistência médica, odontológica e psicológica. São pessoas que apostam na força do trabalho para vencer a crise dos reciclados. Você também pode ser um colaborador da Acrepon. Mais informações, ligue 3625-2808. O Centro de Assistência Odontológica a Excepcionais, o Centrinho, mantido pela Unesp, é referência em assistência odontológica a pacientes especiais. A unidade é responsável por milhares de atendimentos. São 70 por dia e 500 novos a cada ano. Pessoas de mais de 400 municípios do estado de São Paulo já receberam tratamento no Centrinho. Mais do que um simples atendimento de saúde, o que se faz no Centrinho de Araçatuba é acolhimento integral. Outras informações, ligue 3636-2753.
programa Cidadania em Pauta recebe hoje o professor universitário, advogado, especialista em economia Henrique Pedroso Mazei. O assunto são as compras, parceladas, à vista e todas as suas implicações. No último bloco, falávamos sobre taxa de juros e impostos, sempre embutidos no preço final ao consumidor. Certo. Né, professor? Exato. E neste contexto se insere a tão esperada e necessária reforma tributária. De que forma essa reforma pode mudar todo o cenário atual? A reforma tributária é uma reivindicação já de muitos anos de toda a sociedade brasileira, né? Mas, infelizmente, nós ainda, o povo comum, essa coisa toda, ele ainda não percebeu a importância, não é, da reforma tributária. Porque parece que é um assunto distante da nossa realidade. Exato, exato. Então, como, por exemplo, nós tivemos um exemplo claro da força da sociedade com esse projeto aí de ficha limpa. Veja que foram mais de 2,5 milhões de assinaturas, né? E que, na verdade, resultou num projeto de lei. Está certo que não resultou numa lei. Está certo que não é aquilo ideal, mas já é um começo. Um começo. Então, acho que o mesmo movimento deveria também ser feito com relação à carga tributária. Porque eu reputo que a nossa carga tributária, que é uma das mais altas do mundo, né, se compara a Suécia, Noruega, esses países estão decantados aí de que o cidadão não tem nenhum problema de saúde, não tem nenhum problema de educação, não tem nenhum problema de justiça, enfim, saneamento básico, né? Enquanto que nós, infelizmente, nós temos a mesma carga tributária desses países e não temos o retorno que aqueles países dão para a sua sociedade, né? Então, há necessidade desta reforma. E mais ainda, no meu entendimento, a carga tributária nossa, ela é totalmente antidemocrática. Por quê? Porque a maior parte dos tributos vem dos impostos indiretos, que é o ICMS, que é o IPI, que é PIS, COFINS, né? Então, independente da renda do cidadão, ganhe ele um quarto de salário mínimo, ganhe ele meio salário mínimo, ganhe ele 10 mil reais, ele vai pagar, essas aí pagam o mesmo valor de imposto. O exemplo claro que a gente tem é das contas de luz, das contas de telefone, em que você tem um imposto aí que é 25% do ICMS, né? Além de, não é bem 25%, porque é chamado embutido, porque eles calculam, né, que você pega a conta da luz, você soma o ICMS e torna a calcular novamente o ICMS. Então, na verdade, você não paga 25%, você paga 27%, 28% de imposto. Mais uma prova de que o brasileiro não sabe o que está pagando. Exatamente. Né? Outra ilusão, às vezes, é com relação aos descontos, né? Às vezes o consumidor tem a ilusão de que, ao receber um desconto, ele está ganhando, enquanto o fornecedor está deixando de ganhar. Isso não é verdade, né? O fornecedor aí tem uma compensação em algum momento. Não tem dúvida. Ele tem sempre uma margem, né? Que ele pode trabalhar com essa margem. Então, veja, o meu produto, eu posso vender até X valor, né, porque eu consigo, então, cobrir todas as minhas despesas, os meus tributos e, além do que, ter um pouco de lucro. Então, eu posso chegar até nesse valor. Então, quando ele está dando desconto, isso já está calculado, sem dúvida nenhuma. Agora, o desconto é bom. É bom, porque se você tem um desconto de 10%, é um desconto até razoável, é um bom desconto. Se eu tenho dinheiro, né? Com certeza absoluta, porque você tem que raciocinar da seguinte forma. Se você pegar esse dinheiro, ao invés de você adquirir esse produto, você fazer uma aplicação financeira, você anualmente, raramente você tem aí um retorno. Mensalmente você jamais terá um retorno de 10%. O retorno mensal será, quando muito, 1,2%
A poupança, por exemplo, te dá 0,6%, 0,7%, dependendo do aniversário da sua poupança, né? Então, 10% realmente como 5% também o é. É dessa forma, fazendo esse tipo de cálculo, que o consumidor deve ceder às tentações diárias para comprar aquele produto tão desejado e que aparece ali na propaganda, parcelado em 12 vezes sem juros. É verdade. Ele fica, a propaganda, né, a mídia, ela tem um poder muito grande, né, de influenciar o consumidor, né? Então, na verdade, tem determinados momentos que você tem que se refrear. Eu mesmo, às vezes eu me encontro nessa situação, né? Um determinado produto que eu vejo que eu estava há um bom tempo procurando, né? E vejo, assim, uma situação e às vezes eu sou pego, assim, nessa situação. Então, eu me seguro, me contenho, né? E falo, não. A hora que eu tiver o recurso suficiente para isso, eu vou comprar à vista. E um dos produtos mais atrativos na atualidade são os veículos, né? Principalmente o 0 quilômetro. Exato. A população tem que tomar cuidado, né, muito professor? cuidado, muito cuidado. Eu tenho até uma preocupação quanto a esse aspecto dos carros, porque você adquirir um veículo para pagar em 70 meses, 60 meses, imagine, 60, 70 meses, são 4 anos e meio, 5 anos que você vai ter que estar pagando aquela prestação, porque o carro não é só aquela prestação. Você tem o tal do IPVA, você tem a manutenção do carro, você tem a gasolina que você tem, ou o álcool que você tem que colocar, e você tem aquelas fases em que o veículo apresenta uma série de problemas mecânicos. Pois é, e levados pelo impulso da compra facilitada, muitas vezes o consumidor acaba se esquecendo de todas essas despesas. Ele esquece disso e muitas vezes ele vai se encontrar numa situação muito difícil lá na frente. Porque o carro, popularmente a gente diz que o carro é mais um membro da família. E como tal, tem gastos, tem despesas. Os juros para os financiamentos dos veículos 0 quilômetro hoje têm sido mais baixos do que os juros para os veículos usados. Como a pessoa o que ela deve levar em conta para ver se é mais vantajoso adquirir um veículo usado, mas com juro um pouquinho maior do que um carro 0 quilômetro? O problema do carro usado é que muitas vezes, você não tem a garantia, por exemplo, de revisões, você não tem a garantia de fábrica, que os concessionários são obrigados a manter essas garantias. Então, você precisa pensar muito e ter sempre aquela preocupação de analisar a procedência do carro usado, né? E normalmente, você tem, por exemplo, um veículo que foi de um só dono. Então, essas coisas todas é que são analisadas e que podem, às vezes, pesar, né, na sua decisão a respeito da aquisição. Agora, se você puder comprar um carro novo, com certeza você deve comprar um carro novo. Agora, se você não tiver recurso suficiente, vai adquirir um carro usado, eu acho que você tem que analisar todos esses aspectos. Outra questão, quando o assunto é compras, é o uso do cheque especial. A pessoa deve sempre abandonar o uso do cheque especial? Com certeza absoluta. Porque aí os juros são terríveis. Bancários são terríveis. É juros de agiota. É juros de agiota. Você paga 7,5%, 9%, às vezes 10% ao mês sobre o saldo devedor. Então, a não ser, evidentemente, numa emergência, uma situação extremamente necessária, mas não deve usar. E da mesma forma, os cartões de crédito também, professor? Piorou mais ainda, que o cartão de crédito, os juros são mais altos ainda. Tem até juros de 12%. Então, o cartão de crédito, que hoje é uma coisa comum, todas as pessoas de qualquer classe social têm o cartão de crédito, é muito bom, com certeza é uma facilidade muito grande para a compra, mas sempre lembrando, não deixe não pagar o mínimo. Porque, exatamente, a hora que começou com esse pagamento mínimo, aí com o cartão de crédito bombou, né? Então essa história de mínimo está embutido um juros violento.
e que as pessoas, muitas vezes, ela chega num ponto que ela não tem condições de pagar. Aí ela tem que fazer a negociação, e as negociações são sempre caras. Professor, para educar o brasileiro nesse sentido, o senhor considera necessária a inclusão de uma disciplina na grade curricular escolar, por exemplo, específica sobre compra consciente, para a discussão desses assuntos? Esse seria o caminho ou é outra alternativa? Não, você fazer, por exemplo, dentro de uma estrutura curricular, você montar uma disciplina específica para isso, eu não acho que seria interessante, porque a começar pelo profissional que vai trabalhar essa disciplina, que você tem uma dificuldade muito grande. É a mesma coisa que está acontecendo agora, que estabeleceram sociologia aí no primeiro grau, não é? E você não tem professor de sociologia. Então, são coisas que a gente tem que pensar muito bem. Agora, os próprios professores normais, né, principalmente os professores de curso fundamental, do ensino fundamental, eles podem dar uma pequena noção a respeito dessas coisas, né? Das suas despesas, dos Cada gastos. um na sua área. Com certeza absoluta, né? Essa formação é extremamente possível. Essa formação é possível, tem que ser. A mesma coisa é a formação com relação ao trânsito. Ainda hoje eu estava com a minha mulher. Então, eu paro, por exemplo, eu sou um motorista diferente aqui de Araçatuba dos demais, né? Eu chego numa faixa de pedestre, o cidadão está na faixa, eu paro. Com certeza absoluta. Mesmo que o sinal não esteja fechado. Mesmo que o sinal não esteja fechado, eu paro. Agora, o que a gente percebe? Eu paro. O que tem? Então, tem um grupo de pessoas que está na faixa de pedestre. Tem um outro grupo que não entra na faixa, ele vai lá longe, não sei por que não passa na faixa do pedestre. É educação. É educação, com certeza. E a mesma coisa com o consumo. A mesma coisa com o consumo, mesma coisa. Para encerrar, completar aqui o nosso guia de compras, há uma melhor época do ano para se comprar e para se economizar? Ou algumas dicas básicas para se economizar? Por exemplo, comprar o presente referente àquela data comemorativa com uma certa antecedência. Com certeza absoluta. Esse deve ser o comportamento. A melhor época para a compra são as épocas em que você tem as liquidações. Por exemplo, agora nós estamos no inverno, então produtos de verão que vão ser liquidados ou que estão sendo liquidados é uma boa opção. É uma excelente opção. Outra excelente opção é quando você tem aqui, a Araçatuba está sendo assim até bastante comum, e você faz excelentes compras de bons produtos a um preço bem baixo, que são os bazares beneficentes. Então, a gente tem visto aí essa pessoal do combate ao câncer, pessoal Casa da Criança, enfim. Outras entidades. Entre outras entidades. Papai. Que tem esses bazares, que as empresas vão aí e colocam os seus produtos a um preço extremamente favorável. Essas oportunidades devem sim ser aproveitadas. Elas devem ser aproveitadas, sem dúvida nenhuma. Está certo. Espero que tenhamos um pouco ajudado você de casa a fazer as suas compras de uma forma muito mais consciente. Obrigada, professor, pela presença. Eu que agradeço, Suzy. E obrigada a você pela audiência. Até o nosso próximo programa.